Olá, meus irmãos, estamos chegando aqui mais uma vez no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, prazer te encontrar novamente aí. Você que voltou, não é? Você que está acompanhando conosco esses estudos. Eu sempre digo, e eu já imaginava quando comecei a estudar Coríntios aqui no canal, porque a palavra de Deus, ela precisa ser estudada com muita responsabilidade, com muito cuidado. Hoje nós vivemos dias de muito movimento religioso. Muitas pessoas estão hoje frequentando as igrejas, estão muitas vezes lendo a Bíblia de forma superficial, ouvindo apenas os seus guias religiosos, os seus líderes, e que muitas vezes passam aquilo que receberam por uma tradição qualquer, que passam dentro de uma linha de pensamento, de entendimento, que acham que está tudo certo, e muitos vão aceitando, engolindo tudo, não é? Com todo, eu volto a dizer, e eu falo isso com muito temor e respeito, mas precisa ser dito. E quando eu comecei a estudar Coríntios traz muita orientação sobre a igreja. E eu sabia que iria confrontar o pensamento de muitas pessoas. Eu sabia que muitos não iriam concordar com os meus pensamentos e que muita gente ia deixar de assistir os estudos, porque iria confrontar alguns pensamentos. E então você que continua conosco, eu quero agradecer muito a você que continua aprendendo com a gente aqui da Palavra de Deus, porque estamos aqui não defendendo uma linha religiosa, estamos aqui defendendo o que a Bíblia diz no seu contexto, na sua estrutura, no seu fundamento. E distorce muitas vezes o que é ensinado nesses movimentos religiosos. A Bíblia precisa ser estudada de forma expositiva, com muito zelo, com muita responsabilidade. E nós procuramos fazer aqui. E eu louvo a Deus pela sua companhia. Eu quero te convidar agora mais uma vez para estudarmos juntos. Vamos lá? A gente está estudando 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 8 a 10. Paulo está falando sobre os dons, não é? Os dons espirituais concedidos à igreja. Estamos lembrando que esses dons são concedidos para edificação da igreja. Não é algo para si, não é algo para você aproveitar para você, mas é para você ser útil na igreja, na obra do Senhor. A igreja de Corinto tinha muitos dons. E a lista de dons das Escrituras não é apenas essa que está aqui em Coríntios, mas existem outros textos bíblicos que falam sobre dons, mas nosso estudo se detém em Coríntios, porque estamos de forma expositiva. A igreja de Corinto tinha muitos dons, já falamos, mas tinha muitos desvios, muito abuso e muita falsificação de dons, e Paulo está corrigindo, exortando, orientando esses irmãos. O texto bíblico diz assim, versículos de 8 a 10, 1 Coríntios 12, porque a um é dada mediante o Espírito palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outros operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, e a um variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Meus queridos irmãos, a gente lê esse texto aqui está um show que é usado muitas vezes em tantos movimentos religiosos para distorcer completamente o que a Bíblia nos diz, e se aplica isso aqui em tantos ambientes e de forma tão distorcida do que a Bíblia quer dizer. Paulo lista 9 manifestações do Espírito, mas nós entendemos pela Bíblia, como cessacionistas que somos, que entendemos, compreendemos que muitos desses dons eram sinais apenas temporários. Eram sinais que foram dados à igreja para autenticar a mensagem apostólica, para estabelecer a igreja no seu início. Nós estamos falando de uma época, a igreja estava sendo estabelecida. Os apóstolos precisavam autenticar o seu ministério para que ali pudesse ser construído o fundamento da igreja. Hoje nós temos já a igreja fundamentada, a história da igreja, e nós temos hoje a palavra de Deus em nossas mãos, e ela hoje é suficiente para a nossa caminhada. Então muitos desses dons listados aqui já foram extintos, não estão mais hoje funcionando, porque foram dons específicos e temporários
para o fundamento da igreja. Você vai ver no decorrer do texto bíblico, no decorrer dos anos das Escrituras mesmo, você vai ver que muitos desses não são nem mencionados mais. E você vê pela história da igreja que não houve mais a repetição, porque isso foi dado para os apóstolos. E apóstolos foram esses que tiveram esse encontro com o Senhor. A partir daqui não existem mais, embora que muitos hoje intitulam como apóstolo e podem se intitular como quiserem, mas nesse contexto, nesse sentido bíblico, não tem mais. Mas sabe, nós falamos no último encontro o dom de palavras de sabedoria. Hoje eu quero pensar com você um outro que Paulo usa aqui, chamado palavras de conhecimento. E essa palavra de conhecimento, ela é diferente do termo palavras de sabedoria. Quando a gente usa aqui esse dom chamado palavra de conhecimento, não se trata de alguém que estudou e ficou inteligente. Não se trata de alguém que tem conhecimento porque estudou e buscou. Era um conhecimento sobrenatural. O original dessa palavra que Paulo traz aqui fala de conhecimentos sobrenaturais, de fatos ocultos, como nós vemos lá em Atos capítulo 5. Eu creio que você conhece a história de Ananias e Safira. Lembra aquele casal que venderam um campo por um valor e chegou para Pedro falando outro, e Pedro já sabia o que tinha acontecido e ambos morreram por mentir para o Espírito? Então, aqui nós temos um exemplo. Pedro sabia da mentira deles sem que ninguém tivesse contado. O que é isso? Palavra de conhecimento. Esse tipo de revelação cessou com o fim da era apostólica. Hoje não existe mais. Hoje nós não vemos mais esse tipo de revelação. Ah, Paulo, mas eu vi, alguém revelou. Ah, mas eu vi na internet, ou eu estava numa igreja e alguém revelou e disse. Meus amados irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, mas muito cuidado. E eu volto a falar, e tenho falado em todos os estudos aqui. A gente precisa, e eu falo aqui, eu falo isso com muito temor e com muito respeito. E se a pessoa pensa diferente, se acredita diferente, amém, continua pensando, continua acreditando, não tem nenhum problema, você é livre para pensar e acreditar no que você quiser. Mas eu, no meu entendimento das Escrituras, palavras de sabedoria como essa não existem mais. Nós temos nesse mundo, e aí eu volto a dizer que Paulo afirmou para os cristãos em Corinto tomarem muito cuidado, porque às vezes as pessoas estão se manifestando em muitos lugares, em muitos ambientes, como se fosse o Espírito, e existem outras coisas por trás. Quantas vezes nós vimos pessoas que ficam catando na internet notícias para revelar num culto e dizer que teve revelação, e olhou lá na internet. Pessoas que olham alguma coisa para trazer informação. Pessoas que chutam. Eu costumo dizer que é fácil você revelar as coisas num culto. Eu estou lá no púlpito e eu posso chegar e dizer, olha, tem alguém aqui que entrou nesse culto com um problema muito sério no casamento, que brigou com o marido ou brigou com a esposa. Tem alguém que entrou aqui e está chorando pelo filho que está lá no mundo. Essas coisas são muito genéricas. Eu posso dizer isso aqui num ambiente para 100 pessoas, certamente vai ter alguém lá que brigou em casa, certamente vai ter alguém que teve problema com o filho, e a pessoa induzida nesse ambiente, ela acaba acreditando que aquela palavra foi alguém que disse para ela. Agora, o Espírito Santo pode falar aos corações, mas ele vai falar pela palavra. Quantas vezes nós estamos num culto, o pregador prega e você fala, gente, mas isso falou para mim, isso foi no meu coração. Mas aquilo não foi uma palavra dele, é o Espírito Santo que fala pela palavra. Agora, aquele negócio de ficar trazendo revelação oculta, porque Deus me contou um segredo da sua vida, toma cuidado com isso. Toma muito cuidado com isso. Existe charlatanismo, pessoas que estão buscando pela internet. Existe pessoas que estão hoje muitas vezes movidas por forças espirituais do mal. E eu falo isso com muito temor, novamente, muito respeito. E existe o Espírito Santo que fala pela palavra. E a gente precisa ter muito cuidado. Então, essa questão de palavra de conhecimento, alguém que está sabendo o que aconteceu e chega e fala, ó, você fulano, fulana, você está traindo seu marido,
cuidado com essas coisas, querendo nominar, não é? E olha, Deus está dizendo para você isso, 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 revelando segredos. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Eu não posso dizer aqui todas as palavras que eu gostaria de dizer. Nós estamos num ambiente público aqui, mas eu posso dizer para você, muito cuidado. Muito cuidado. Cada um é livre para falar o que quer. Cada um é livre para defender o que quer. E eu volto a dizer, se você não concorda comigo, beleza, continue acreditando no que você está acreditando, mas no meu entendimento das Escrituras, no meu entendimento do texto bíblico, esse tipo de palavra, no texto bíblico, no contexto bíblico, já não é para os nossos dias mais. Não é mais para os nossos dias. Isso foi para autenticar o ministério apostólico, para dar autoridade para os apóstolos. Hoje, a nossa autoridade na pregação, na palavra, é dada pelas Escrituras, pelo que a Bíblia diz, e não por novas revelações. Que Deus te abençoe. Deus esclareça isso ao seu coração. Esse é o meu desejo, é a minha oração. E até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.